Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Josi e sua biblioteca. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre um dos meus livros favoritos e eu vou mostrar a minha edição para vocês. Essa aqui é a edição que eu tenho de Êxtase da Transformação do Stefan Zweig. Ela vem aqui nessa luva. Aqui vem uma revista explicativa com vários conteúdos interessantes, falando tanto sobre o enredo para uma pós-leitura, quanto dando alguns detalhes importantes sobre a obra, sobre o autor da obra. E aqui nós temos o livro propriamente dito. Particularmente eu acho essa capa belíssima. É um livro muito bonito mesmo. Também tem um marcador de páginas. Aqui nesse marcador tem uma frase da pessoa, da autora, que indicou essa obra, Ayelet Gundar Goshen, é uma autora israelense. Ela diz assim: Êxtase da Transformação oferece uma visão enganadora. O que, à primeira vista, se parece com um conto de fadas, acaba se tornando um pesadelo. E é justamente isso que nós temos aqui nessa obra. O Stefan Zweig, que é o autor, ele nos apresenta a personagem Christine, que é uma jovem de 26 anos que trabalha numa agência de correios na Áustria, numa aldeia austríaca. E o cenário em que ela vive é um cenário do pós-guerra, do pós-Primeira Guerra Mundial. E um dos aspectos que mais chama atenção aqui é que essa aldeia, ela é um reflexo da guerra, porque a guerra acabou, porém a pobreza não. Então a vida da Christine não é nada fácil. Então ela trabalha durante o dia, quando ela chega em casa, ela é responsável pela mãe. E a mãe se sente mal por isso. A mãe gostaria que a filha tivesse uma vida melhor. E a Christine se depara com um cenário diferente dessa decadência toda na qual ela vive, quando ela recebe um convite para passar um período lá nos Alpes suíços. A Christine, então, vai até os Alpes suíços, encontra-se com a tia, com o marido da tia, com os amigos dessa tia, com as pessoas que estão lá naquele resort luxuoso, aproveitando a vida. E ela se depara com situações muito novas para ela. Por quê? Porque aquele mundo não é o mundo do qual ela veio, não é o mundo que ela conhece. Então, tudo aquilo que ela vivencia ali provoca novas emoções nela. Contudo, isso não dura para sempre. A Christine precisa retornar para a Áustria. E quando ela retorna para a Áustria, para o seu trabalho, para o seu cotidiano, ela precisa lidar com todas essas emoções que vieram com essa viagem, porque antes ela era uma moça que nunca tinha saído da Áustria, daquela aldeia. Agora que ela experimentou uma nova vida, com luxos, com regalias, completamente diferente do que ela vivia, ela vai precisar lidar com essas emoções e ela vai precisar se readaptar ao seu cotidiano. E a pergunta que fica para vocês aqui é: será que a Christine conseguiu se adaptar? Será que a Christine conseguiu retornar para sua vida anterior e vivê-la da mesma forma? É isso que você vai descobrir aqui na continuação da leitura. Não, é uma história com um enredo repleto de reviravoltas e é muito interessante de descobrir o que acontece com essa personagem e como ela lida com tudo aquilo pelo que ela precisa passar. Então, essa é a minha recomendação de hoje, espero que tenham gostado. Em relação ao autor, o Stefan Zweig, ele foi um autor muito proeminente. Ele é um austríaco que escreveu algumas obras, ele nasceu numa família abastada, ele teve todo um contexto social favorável para o desenvolvimento dessas habilidades dele. Então, ele cursou filosofia, depois ele cursou literatura, e ele conseguiu provar para o seu pai, que era um homem de negócios, que esperava que o filho assumisse os negócios da família,
que ele tinha talento para literatura e que o pai deveria apoiá-lo. Isso realmente aconteceu. Então, o pai o apoia na carreira literária. Os negócios da família são administrados pelo irmão do Stefan Zweig. Contudo, nós temos lá no início da década de 30 a ascensão do nazismo. E, acredito que eu não comentei, mas o Stefan Zweig era de uma família judia. Então, nós sabemos o que a história relata em relação aos judeus no nazismo. E o Stefan Zweig, ele não se posicionou, ele não queria aparecer nos holofotes se posicionando contra o nazismo, ele queria continuar vivendo uma vida como se aquilo não estivesse acontecendo. Então ele acabou pagando um preço muito alto por isso. Ele sofreu perseguição igualmente, o que o obrigou a sair da Áustria, e ele veio então para o Brasil. Lá no fim da década de 30, início da década de 40, ele se estabelece aqui no Brasil e ele é recebido como um escritor famoso. Então, ele passa a viver aqui no Brasil. Contudo, ele não consegue se libertar daquele mundo em que ele vivia do pré-Segunda Guerra Mundial. Então, ele vive com essa angústia e, infelizmente, acaba tendo um fim trágico. Espero que tenham ficado com vontade de ler Êxtase da Transformação. Por hoje é isso. Se você gostou, se inscreve aqui no canal, curte esse vídeo e deixe seu comentário aqui embaixo se você já leu esta obra ou se você já leu outra obra do Stefan Zweig. Nos vemos numa próxima. Grande abraço, tchau, tchau!